Shalom, amada igreja. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai Celeste, nesse momento pedimos a Ti, o grandioso, que venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para podermos ver e ouvir tudo aquilo que Tu, o grandioso, tem para nos falar no dia de hoje. Que seja feito tudo segundo a Tua vontade, meu Pai. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção que é a Tua, grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 10. Ageu, capítulo 2, versículo 10. Há muita coisa que a gente tem que aprender. Há muita coisa que nós temos que praticar. Há muita coisa que nós temos que guardar. E há muita coisa que nós estamos deixando de lado. Não queremos ouvir. Porque as purpurinas do mundo iludem os nossos olhos. E somos enganados pelos que se dizem servos do Altíssimo. Você que está do outro lado, pegue sua Bíblia também. Nos acompanhe na leitura, para que ninguém venha dizer que eu estou dizendo asneira. Porque a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos leva a caminhos maravilhosos. E é você que escolhe o caminho a servir. Porque há uma bifurcação ao longo de nossa vida. Ao caminho da direita ou ao caminho da esquerda. O caminho da direita lhe leva ao templo celestial. E o caminho da esquerda te leva a uma punição eterna. Aprende isso. A porta estreita, a porta com luta, onde há deserto, espinhos, é o caminho que te dá a salvação. A porta larga, cheia de purpurina, te leva à destruição eterna. Vamos ouvir o que o Pai tem para nos dizer no dia de hoje. Ageu 2, versículo 10. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Redentor dos Exércitos. Pergunta agora ao sacerdote acerca da lei, dizendo: Se alguém leva carne santa na orla de suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isso santificado? E os sacerdotes responderão: Não. Aqui o Pai diz assim: nada que você tocar se tornará santo. Mesmo que você pegue algo santo, vai transformar aquela coisa santa. Aí você vai dizer: não entendi. É para você ver os ilusionismos que tem dentro dos templos religiosos. Lhe dão uma rosa ungida e diz que aquela rosa vai purificar a sua casa.
A palavra em Ageu diz que não. Te dá um lencinho ungido e diz que vai curar a sua enfermidade, a enfermidade do seu filho. A palavra em Ageu diz que não. Te dão pedacinhos de gravata e diz que a gravata é santa. Mas a palavra diz que não. Pegam lá óleo santo e diz que vai curar suas enfermidades. Aquele líquido avermelhado, o suco da uva, que eles colocam dentro das garrafinhas e dão para você e diz que é para você chegar, derramar no filtro, colocar na comida que vai curar a enfermidade, vai transformar o coração da pessoa. Mas a palavra diz que não. E a palavra sai da própria boca dos sacerdotes. Então por que eles te dão rosa ungida e diz que vai limpar a tua casa? Por que eles te dão lencinho, fronha, feijão, óleo, cajadinho, e diz que vai mudar a sua vida, que aquilo vai santificar o teu lar? Mas a palavra em Ageu diz que não. E a palavra diz, Ageu capítulo 2, versículo 13. E disse Ageu: se alguém for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma coisa dessas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderão, dizendo, ficará impura. Se você coloca o dízimo e oferta no altar, o sacerdote, o pastor, rouba, compra carro, casa, mansão, iate, fazenda. Ele transformou o dízimo e oferta em coisa impura. A palavra que ele prega para você é pura? Não é. Mesmo que a palavra seja a palavra da Bíblia, ela não passa a ser pura, porque a própria palavra diz. Ela é como uma faca de dois gumes. Ela faz o bem e faz o mal. Mas ela faz o mal para quem usa ela para o mal. Aí você diz, mas por quê? A Bíblia diz que nós temos que ser dizimista. A palavra diz isso no Velho Testamento. Mas se nós quisermos ser dizimista, o dízimo não é para o pastor. Eu vejo isso na internet, os pastores falando, olha, Paulo disse que aquele que sobe no altar tem que viver do altar. Devassos, devoradores de homens. Paulo disse que você pode viver do altar. E todo mundo segue Paulo, porque pode viver do altar. Todo mundo segue Pedro, todo mundo segue João, segue Mateus, mas ninguém segue Cristo. Cristo, ele disse, vai dar com a formiguinha preguiçoso, vai trabalhar. Cristo virou para o rico e disse para o rico, quer entrar no reino dos céus? Pegue tudo que tem, venda e distribua para os pobres. Cristo não mandou ninguém ser rico para dizer que tem ele na vida. Cristo mandou você ficar sem nada, para mostrar para o mundo que você tem ele na sua vida. Todo mundo segue Paulo. Não, Paulo diz que nós podemos viver do altar. Mas Cristo, quando mandou os seus apóstolos ir, ele disse, quando fores e pronunciar o evangelho do reino, dê de graça o que de graça você recebe. Se lhe oferecerem comida, você aceita, mas nunca peça. E nas igrejas, nos templos religiosos, os pastores pedem, choram, clamam e diz que você não é abençoado, porque você
não está sendo dizimista nem ofertante, não está fazendo campanha. Você está compreendendo o que é o Evangelho do Reino? Você está compreendendo o que é o Evangelho do amor, o Evangelho de Cristo? Você está compreendendo o que é a verdadeira palavra? Na própria palavra diz: conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Você será liberto dessa escravidão que o sistema religioso está colocando você. Você será liberto se abrir os olhos para ouvir a verdade. E a palavra continua a nos dizer em Ageu 2, versículo 14. Então respondeu Ageu dizendo: assim é esse povo e assim é essa nação diante de mim, diz o Redentor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecerem, imundo é. Se você coloca dízimo no altar, esperando receber uma bênção de Deus, Deus não aceita seu dízimo. Se você, ao invés de ajudar um irmão que está com fome, ajudar as viúvas e os órfãos, você coloca dinheiro no altar, é Deus que está dizendo isso, não sou eu não. Imundo é o seu dízimo, imunda é a sua oferta, imundo, repugnante é o seu sacrifício, as campanhas que você faz. Quer fazer prova de Deus? Leve seu dízimo, a sua oferta à casa do tesouro. Quem é a casa do tesouro? Cristo falou, mas ninguém ouviu. Ouviu Paulo, ouviu Pedro, ouviu Moisés. Cristo disse: eu não habito em templo feito pela mão do homem. Eu habito no teu próximo. Ajude o teu próximo e você está dando para mim. Alimente a viúva e os órfãos e você está dando para Deus. Versículo 15 de Ageu 2. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isso, desde este dia em diante, antes que se lance pedra sobre pedra no templo do Redentor. O pai diz assim: olha, ouça o que eu estou falando. Faça o bem sem olhar a quem. Alimente as viúvas e os órfãos, antes que atirem pedra no meu templo, antes que falem mal do meu templo. Observa isso no dia de hoje e segue isso para frente. Faça a bondade, faça o amor, espalhe o amor, espalhe a bem-aventurança que é servir a Deus, espalhe a graça, espalhe a salvação, antes que atire pedra no meu templo. Ele não está falando de templo religioso. Ele está falando de você que diz que é cristão. Ele está falando de pastor. Antes que as pessoas falam mal dele, é tirar pedra, é falar mal. É dizer que não vale nada, que é um ladrão. Mas ninguém deu ouvido a Cristo. Todo mundo quer ouvir Paulo. Todo mundo quer dizer que Paulo que está certo. Porque dizem que Paulo curou mais do que todos os outros discípulos. Paulo não curou ninguém. Foi o Espírito Santo através dele que fez a obra. Pastor nenhum cura ninguém, pastor nenhum tem dom de cura. Quando há um dom de cura em um pastor, não é dele, é de Deus. É Deus que opera na ferramenta que ele usa. Mas o pastor se engrandece e acha que tem poder para curar. A cura não provém do homem. A cura só provém dele. E o Pai continua a nos dizer: antes que sucedem essas coisas, vinha alguém a um montão de grão
de 20 medidas e havia somente 10. Quando eu vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Eu feri todos com queimadura, com doenças, com enfermidades, com saraivas, em toda a obra de vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Redentor. Não houve entre vós quem voltasse atrás e deixasse de caminhar por caminhos tortuosos. O Pai lança peste pelo mundo para ver se os pastores consertam. Mas esses devassos continuam a fazer o mal. E dizem que estão fazendo bem, e ai daqueles que tocam neles porque eles são ungidos. Se eles fossem ungindo, eles seriam como Cristo. E eles não são. E os membros glorificam eles, tratam eles como se fosse um Deus aqui na terra. Estão todos faltos de conhecimento, de discernimento. Versículo 18. Considerai, pois, vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Redentor. Considerai essas coisas. O Pai diz assim, olha, considera isso que eu estou dizendo, eu estou te pedindo, estou te implorando. Faça o bem. Desde lá de trás, desde a época que Salomão criou o templo, desde aquela época, de lá para cá, considerai fazer as coisas certas. Considerai fazer o bem às pessoas. Ajudai as viúvas, os órfãos. Ajudai uns aos outros, ao invés de colocar dinheiro no altar para enriquecer pastor. Façam prova de mim se eu não abrir as comportas dos céus e não te vos abençoar. Você que é dizimista e ofertante. Você que gosta de colocar dízimo no altar, fazer campanha dentro da igreja, em que a tua vida melhorou? Me diz, em que ela foi modificada? Em que? Aí você vai dizer, eu tive livramentos. O Pai vai te dar livramento de graça. Mas você melhorou? Cresceu na vida? Prosperou? Você vai dizer não, continua na miséria. Porque você busca riqueza. Porque você busca carro, casa, mansão. A prosperidade de Deus está na simplicidade. Está numa palavra que nenhum cristão da face da terra conhece. Misericórdia, amor, compaixão. Nenhum cristão conhece isso. Porque é ensinado dentro de igreja A, B ou C que você deve ser próspero. Você deve usar roupa de marca, comer do melhor que a terra possa fornecer. Se você for olhar dentro do contexto bíblico, a Bíblia diz, você comerá o melhor que a terra possa fornecer. Qual é o melhor que a terra fornece? Me diz, você sabe o que é o melhor que a terra fornece para o ser humano? Não para o ser humano em si, mas o melhor que a terra fornece? Você sabe me dizer? Eu vou dizer para você o que é o melhor que a terra fornece. Você, para colocar feijão na sua mesa, você tem que pegar grãos de feijão, plantar, para que ele cresça e produza. Mas para isso você tem que investir em medicamento, em adubo,
para transformar aquela terra boa para o alimento que você necessita. Então a terra não forneceu o melhor. Você obrigou a ela a fazer o melhor. Agora, você tem um terreiro, um espaço que não é cimentado, não tem calçamento, é mato. Você vai lá, capina, arranca a raiz, tira tudo e deixa na terra pura. E da terra brota a vida. Da terra brota o capim, sem você semear, sem você adubar, e nasce um capim virtuoso, macio, que se você reparar o capim, dá vontade até de comer, de tão maravilhoso que ele é. Sabe esse ditado que está na Bíblia que diz: eu vos darei o melhor se me obedecer, o melhor que a terra possa fornecer? Sabe o que o Pai quer dizer com isso? O Pai nos chama de ovelha. Ovelha não come feijão, arroz, carne. Ovelha come capim. E o que o Pai quis dizer com isso? Que devemos comer capim? Não. O Pai está nos mostrando que o capim não se planta, não se semeia. A terra está ali. Você pega a terra no chão, peneire ela, peneira. Tira todas as pedras, coloca num vaso e molhe todo dia o vaso. O que vai acontecer? Vai nascer mato, vai nascer até árvore, sem você ter semeado. O Pai está dizendo para você, o que faz nascer é a água. E a água na Bíblia representa o Espírito Santo. O que faz não lhe faltar alimento é o Espírito Santo que vai habitar em vós. E ao habitar em vós, ele lhe dará discernimento da palavra e conhecereis a verdade vos libertará. E terá o melhor que a terra possa lhe fornecer. Porque você não vai semear. Porque os pastores falam para você, semeia. O seu dízimo é como você semear. E o Pai diz para você, você não tem que semear. Eu vou te dar. Eu vou te alimentar. Da mesma forma que o mato, o capim nasce sem ninguém semear, surge do nada, assim será a tua vida. Que vai surgir do nada sem você se esforçar. Porque o melhor o Pai vai te dar. E o melhor não é o que você quer, é o que Ele quer dar para você. É o que Ele está lhe oferecendo. E qual que é a melhor coisa que o Pai nos dá? A salvação. Quer coisa melhor do que isso? Quer algo melhor do que isso? Você pode comer, se alimentar do melhor da terra. Mas quando chegar o seu dia, você vai morrer e tudo que você comeu vai apodrecer dentro de você. A sua carne vai apodrecer. E vai voltar ao pó. Mas e a tua alma? É o alimento que flui da boa palavra da verdade, que vai germinar dentro da tua alma e vai fazer você uma pessoa especial. E é essa pessoa especial que o Pai vai chamar para Ele. Os mistérios estavam sendo revelados. Aquele que crê será batizado, não nas águas, pelo fogo do Espírito.
versículo 19. Porventura, há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, não têm dado seus frutos? Mas desde esse dia vos abençoarei. O Pai está falando para você assim. Olha, que tudo vem do Espírito, não do homem, não da carne. Olha o que o Pai vos diz. Porventura ainda há semente no celeiro? Porventura há alguma coisa na sua despensa? Lá no teu armário, alimento? As suas dívidas estão todas pagas e você está feliz? O Pai está te perguntando. Você tem uma vida plena? O Pai te pergunta. É para você pensar. É para você refletir. Porventura você mora numa mansão? Mas o Pai, ele diz para você assim. Aquilo que você não plantou, você vai semear. Mas aquilo que você produziu, o Pai vai te abençoar.